feira ou supermercado. Saiba o que pode ser mais indicado para você na hora da compra de hortaliças, frutas e legumes. Na segunda reportagem da série Pet Animal, conheça os bichos que vivem na casa do apresentador do programa Aventura Selvagem do SBT. Olá, muito bom dia. Obrigado por receber o Noticidade Manhã aí na sua casa. E a gente começa esta edição com as informações do trânsito. Nós vamos ao vivo à Praça 9 de Julho, em Sorocaba, para saber como está a movimentação do trânsito de Sorocaba e região. O repórter Renato Diniz tem as informações atualizadas. Bom dia, Renato. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. Trânsito em Sorocaba movimentado aqui na região da Praça 9 de Julho. A gente observa aqui a chegada dos motoristas da Avenida General Carneiro com direção a Moreira César, direção até o centro da cidade. E olha, o dia já começou com um acidente aqui em Sorocaba. Um motorista perdeu o controle do carro na Avenida Dom Aguirre, na altura da Praça Lions. Ele acabou atingindo até a ciclovia. Não ficou ferido, ninguém ficou ferido nesse acidente. O trânsito chegou a ser interditado, mas já foi liberado e o carro foi removido. Fernando. Além do trânsito local, nós já ficamos sabendo de Sorocaba, o trânsito das rodovias da região, como está neste momento? No momento, o motorista que vai pegar o sistema Anhanguera Bandeirantes não enfrenta dificuldades. O motorista que vai pegar Castelo Raposo também não enfrenta grandes dificuldades, mas vai enfrentar aquela lentidão que quase todo dia ele enfrenta na altura de Barueri, já na chegada da Grande São Paulo, por conta do excesso de veículos. Lembrando que hoje o rodízio lá na Grande São Paulo, na capital, na cidade de São Paulo, é para os carros com final de placa 5 e 6 que não podem circular no centro expandido. E o motorista que vai para o litoral, é bom tomar cuidado, quem vai pegar a Rio Santos, a SP 55, ela não está interditada, está liberada, mas por conta das chuvas fortes no litoral de São Paulo, é bom o motorista ficar em estado de atenção, porque ela pode ser interditada em caso de chuvas. Fernando. Tá ok, Renato, muito obrigado pelas informações. Depois de saber como está o trânsito, é hora de conferir os destaques dos jornais da região. O Jornal de Jundiaí, desta quarta-feira, 20 de março, traz a seguinte manchete. Polícia prende quadrilha suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na região de Jundiaí. Além da prisão, foram apreendidos 22 veículos. E olha só, a rua da delegacia precisou ser interditada para que todos fossem estacionados. O São Roque Notícias destaca. Guarda Municipal de São Roque detém 3 homens suspeitos de pichação em muro da cidade. De acordo com a GM, os guardas faziam patrulhamento na tentativa de identificar autores desse tipo de delito que começou a ocorrer com frequência na cidade, quando perceberam uma atitude suspeita de um dos rapazes na Avenida São Paulo. Os guardas identificaram o dano na parede de uma residência e encaminharam os 3 à delegacia de São Roque, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Um carro foi incendiado dentro da garagem no bairro das Nações, em Salto. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para conter as chamas e ninguém foi preso. E agora vamos saber o que é notícia no Brasil, direto do estúdio do SBT Manhã com Karina Pachiega. O Senado aprovou em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição que amplia os direitos dos empregados domésticos. A PEC da doméstica garante o direito ao fundo de garantia, o pagamento de horas extras, seguro-desemprego, proteção contra a demissão sem justa causa e assistência de graça de creche para os filhos de até 5 anos. Agora o projeto precisa passar em segundo turno. A votação está marcada para a terça-feira da semana que vem. Foi morto a tiros ontem em Tietê o sobrinho neto do vice-presidente da República, Michel Temer. Por enquanto, a polícia ainda não tem nenhum suspeito do crime e nada foi roubado do carro da vítima. O crime aconteceu nesta rua tranquila, em um bairro residencial de Tietê. O empresário foi baleado neste ponto e logo à frente, o veículo dele bateu em outro carro que estava parado. Antônio Romano Tâmeres Quincariol, de 34 anos, levou um tiro na axila do lado esquerdo e foi trazido para a Santa Casa de Tietê. O sobrinho neto do vice-presidente da República não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Segundo Vanessa Camargo, viúva de Antônio Romano Tâmeres Quincariol, o marido foi assassinado quando fazia o trajeto do trabalho para casa. O corpo do empresário ficou no carro da funerária na frente da delegacia,
até a finalização do boletim de ocorrência e depois seguiu para o IML de Sorocaba. Um homem foi baleado pela polícia após assaltar uma mercearia na Vila São João, em Itupeva. O suspeito estava armado e levou o dinheiro do caixa. Ele fugiu no carro do proprietário. O homem foi detido minutos depois, ameaçou atirar nos policiais e foi atingido. O suspeito foi levado para o pronto-socorro da cidade, medicado e transferido ao centro de triagem de Jundiaí. Atenção consumidor, o frete de caminhões em Sorocaba começa a sentir os efeitos do aumento do preço do diesel. Seu Joaquim é motorista há 23 anos e trabalhou para diversas transportadoras. Há 6, comprou este caminhão. O custo da manutenção e dos pedágios ficam ainda mais pesados por conta dos aumentos constantes do óleo diesel. Só cai o lucro, porque o frete não aumenta, só aumenta o diesel na bomba. Ele transporta cimento e cal a granel de Votorantim para outras cidades do estado. Agora vai pagar R$1.000 pelo combustível. Bastante complicado, entendeu? Muito complicado. Neste posto na rodovia Senador José Hermílio de Moraes, em Itu, o litro do óleo é vendido a R$ 2,27 para o pagamento em dinheiro, R$ 2,38 para crédito e ainda R$ 2,48 no caso do diesel especial. Um comunicado foi divulgado sobre o aumento estipulado pela ANP, Agência Nacional do Petróleo. No posto, parada de muitos caminhoneiros, todos compartilham a mesma opinião. É ruim, né? Porque sobe o diesel e o frete não, né? É complicado, né? Hoje se abastece um preço, quando for dali 15 dias depois, você vai ver tá um outro preço. Em pouco mais de um mês, a Petrobras anunciou 2 aumentos de óleo diesel. No dia 30 de janeiro, o litro subiu 5,4%. No dia 6 de março, mais um reajuste de 5%. No Brasil, a maioria dos produtos fabricados ou importados passa pelas rodovias. Segundo a Confederação Nacional do Transporte, 60% de toda a carga segue em caminhões. O óleo diesel, ainda de acordo com a CNT, representa 35% do total do frete. Os 10 caminhões da transportadora do Joel estão na estrada, mas o aumento do litro do combustível deixa o empresário insatisfeito. O que deveria representar lucro, na verdade, gera prejuízo no fim das contas. E ele explica o porquê. A gente trabalha com umas empresas tabeladas, existe uma tabela e é renovada a cada 6 meses. E a gente não tem nem como chegar no cliente e estar repassando esse valor, porque fica difícil. A gente tem linha para Goiânia, vai para outros lados aí dos estados aí, e acaba gastando um pouco mais. Gastava um valor, agora gasta um pouco mais. O assunto agora é a segurança do trabalho. Na próxima semana, entra em vigor uma norma que torna obrigatório o treinamento para funcionários que trabalham em altura. O curso faz parte da NR35, que regulamenta este tipo de atividade. Sobre o assunto, nós voltamos ao vivo a falar com o repórter Renato Diniz. Renato. Fernando, essa norma regulamentadora foi baixada pela Secretaria de Segurança do Trabalho. Ela estabelece o treinamento obrigatório a todos os trabalhadores da construção civil que exercem suas atividades a uma altura de, no mínimo, 2 metros em relação ao nível inferior, em relação ao nível mais baixo da construção. Sobre isso eu converso agora com o José Sarracini Júnior. Ele é coordenador regional do Sinduscon, o Sindicato da Indústria da Construção Civil. Bom, como funciona esse treinamento? O que faz parte dessa capacitação? Essa capacitação, ela vem, primeiramente, bom dia, Renato, bom dia. Ela vem de encontro ao trabalho em altura. Nós detectamos, além no nosso CPR, que é uma comissão paritária regional da saúde e segurança do trabalhador, que a queda em altura, o choque elétrico e o soterramento são os principais causadores de graves ferimentos, até muitas vezes a morte. Então agora, a partir do dia 27, vai entrar vigorando, né, o trabalho em altura. E o que vem a ser ele? Vem a ser um treinamento que é dado ao funcionário pela empresa, onde ele vai ter conhecimento do que ele deve estar usando como EPI, como ele deve se ancorar e se atracar a uma linha de sobrevida, que a gente sempre tem que disponibilizar na obra para que ele fique atrelado a essa linha de sobrevida. E dessa forma a gente está tentando reduzir esse número de acidentes que vem a ocorrer em altura. E muitas vezes as pessoas acham que essa altura é uma coisa imensa, não é. Os acidentes que mais comuns são os acidentes que ocorrem de 3 a 4, 5 metros de altura. E o que vem a matar muitas vezes. Então a gente tem que corrigir isso aí. Quem são os trabalhadores da construção civil que costumam trabalhar nessa condição? Os primeiros que se expõem à altura geralmente são os armadores, os carpinteiros, que vão começando a levantar a estrutura do prédio.
E muitas vezes até mesmo o pedreiro vai ter que estar exposto a estar usando e sendo treinado também para isso. Treinamento, tudo fica por responsabilidade da empresa. Justamente, tanto o treinamento como a disponibilização do EPI, que é o equipamento de proteção individual para o trabalhador. E onde esse treinamento pode ser feito? Nós, como somos da Fiesp, ligados à Fiesp, nós como indústria, nós recomendamos que esse treinamento seja feito pela escola do Senai. Tem uma pergunta agora do estúdio. Fernando. Renato, pergunte ao nosso entrevistado, com relação a essa nova norma que entra em vigor, qual foi a grande mudança em relação à norma anterior? Qual que é o principal objetivo desta mudança? Ou seja, qual que é a grande mudança aí nesse caso? Tá, ok. O Fernando, apresentador do Noticidade de Manhã, faz essa pergunta. Qual é a principal mudança em relação à legislação anterior? O que é a novidade nessa norma? Na verdade, não existe novidade. A norma está aí já há um bom tempo, né? E muitas vezes a gente sabe, no dia a dia acabam, não é que esquecendo, deixando de lado algumas preocupações. E eu tenho certeza que a Secretaria de Relações do Trabalho, que a Secretaria do Trabalho, através do Ministério do Trabalho, percebeu que se não fizer alguma coisa mais afinco, a gente não vai conseguir reduzir esse acidente. Tá, ok. Muito obrigado. A empresa fica sujeita, a empresa que não cumprir essa norma regulamentadora fica sujeita a multa que varia de 4 a 6 mil reais e quem fiscaliza é a Gerência Regional do Trabalho. Fernando. Obrigado, Renato. Bom dia e bom trabalho. Hoje, o Centro de Distribuição do Horto Florestal de Sorocaba vai passar por uma manutenção preventiva na cabine de energia. O serviço será realizado no período das 19 horas até a meia-noite. Durante este período, o abastecimento será interrompido nos seguintes bairros: Ipanema Ville, Jardim Botucatu, Recreio dos Sorocabanos e Jardim Flamboyant. Vamos falar de economia. Na hora de comprar hortaliças, frutas e legumes, o que é mais vantajoso? Comprar os alimentos em uma feira ou um supermercado? É o que nós vamos saber agora, nesta reportagem. Vamos escolhendo melancia super doce. O grito já é familiar, mas não é para assustar ninguém não, muito pelo contrário. É assim que há 15 anos seu Antônio atrai a clientela. Mais pela qualidade das mercadorias, né? E muitas mercadorias que tem assim na feira fresca no mercado, eu acho que não tem. Tem muita gente que não abre mão de vir à Feira Livre comprar frutas, verduras e legumes. E os próprios feirantes explicam o motivo. Os produtos sempre são mais fresquinhos. E a gente planta, colhe à tardezinha e traz no outro dia para vender na feira. Mas como em todo lugar, na feira também é preciso buscar formas de economizar. Algumas barracas vendem os produtos por dúzia, outras por bacia ou por quilo. Se as ofertas forem feitas de forma desigual, faça você mesmo o cálculo. Conte, por exemplo, quantas unidades há numa bacia para comparar o preço com a barraca que vende por dúzia. Pechinchar é sempre uma boa ideia. Às vezes, as mercadorias do fim da feira podem sair por um precinho camarada. Não que o produto seja inferior, mas ele tem uma chance e sempre sistematicamente compra mais barato no final de cada feira. São produtos que não foram escolhidos por outros consumidores. Além dos preços, a simpatia também conta para garantir as vendas. Aqui, ninguém é tratado como cliente, e sim como freguês. E os consumidores sabem as vantagens de levantar cedo e aproveitar a feira. Comprar na feira ou no supermercado? Na feira. Por quê? Mais barato. Fresquinho e é gostoso. Ok, que os produtos são fresquinhos a gente não duvida, mas e para o nosso bolso? Na prática, é melhor comprar aqui ou em outro lugar como em um supermercado. Levamos o economista até lá também para ver o que pode ser feito para não desperdiçar dinheiro. Quem trabalha de manhã e não consegue ir à feira, encontra neste mercado uma tentativa de imitar o clima da rua. Só não tem pastel, mas o horário e a praticidade acabam sendo decisivos. Ao mesmo tempo que você vem aqui comprar fruta, eu já tenho algumas coisas que eu tenho que comprar, eu já passo, já levo tudo de uma vez. Eu acho mais prático, porque já venho fazendo a despesa e já aproveito e compro também. Uma outra dica para quem compra nos supermercados é avaliar a quantidade líquida dos produtos nas embalagens. Não se iluda pelo tamanho. Às vezes, uma embalagem maior tem menos conteúdo líquido do que outra menor. Outro ponto analisado pelo economista é a quantidade dos alimentos. Para quem mora sozinho, não compensa levar um saco de arroz ou feijão.
Na feira, esses produtos e outros como os temperos são vendidos a granel. Mas a grande dica é saber quanto os produtos custam em cada lugar. E não é exagero levar a calculadora como companheira. E buscar uma fonte onde ele possa comprar na dimensão da sua necessidade. Que ele administre o seu orçamento, ele não vai ter produtos que possam estragar e o orçamento dele vai ser muito bem administrado em relação ao que ele compra e a relação ao seu consumo. Quero ir pra feira, quero passear, lá na feira tem tudo pra se comprar. Quero ir pra feira, quero passear, pra rever as coisas que se vendem lá. Olha, boa dica da repórter Mariel Marte, serve até para mim agora que posso passar mais tarde no supermercado. É hora de falar do tempo e hoje, exatamente às 8h02 da manhã, começa o outono. De acordo com os meteorologistas, a estação deve ser com menos chuva e mais frio. A gente vê, ou melhor dizendo, Sorocaba pode ter chuva durante o dia, com temperaturas que devem variar entre 18 e 25 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades da região. Capela do Alto, a mínima prevista é de 17 graus e a máxima chega aos 24. Mesma temperatura em Boituva. Em Campo Limpo Paulista, as temperaturas ficam entre 16 e 23 graus. Em Mairinque, faz mais frio, com mínima de 15 e máxima de 22. Hoje, na série Pet Animal, na segunda reportagem, nós vamos mostrar os animais que vivem na casa do apresentador Richard Rasmussen, do programa Aventura Selvagem do SBT. Olha só. Mas parece um hotel africano. A decoração se destaca pela variedade de objetos de arte, todos trazidos das centenas de viagens feitas pelo Brasil e exterior. Logo na entrada, a fêmea de bico grande, oco e delicado esbanja beleza e agilidade. Até aqui tem animais? Esse aqui é meu escritório, né? Aqui é onde funciona a produtora. A minha casa fica logo ali do lado. Essa é a produtora. Essa é outra serpente que é criada em cativeiro também desde pequena. Uma jiboia pode chegar a uns 3 metros de comprimento. Essa é uma espécie... Primeira vez, hein, que eu tô pegando. É mesmo? Não, tá indo super bem. Você vê que é um bicho tranquilo, por isso que eu tô te dando, porque eu sei que esse é um animal super tranquilo. É um animal indicado para quem quer ter uma serpente das brasileiras, é essa aqui. As importadas, infelizmente, hoje nós temos uma portaria que limita a importação, mas das nacionais, esse bicho aqui é um dos prediletos. Fica muito calmo, muito tranquilo. E é linda, né? É maravilhosa. Eles chamam esse bicho aqui de red tail, de rabo vermelho, né? Por causa justamente que ela tem a cauda vermelhada. Muito tranquila, não precisa ter medo não. Ela só quer circular. Isso não, ela não vai te morder. Linda. Bacana. Se alimenta do quê? Eu crio aqui camundongo, né? Em casa, por exemplo, uma dica. Quem tem em casa serpente, hoje você pode comprar congelado. Perfeito. Né? Não poderia ser diferente. Richard mora em um condomínio na região oeste da Grande São Paulo, rodeado pela Mata Atlântica. E como é morar nesse ambiente? É bom. Infelizmente a granja nós estamos na Raposa, né, no caminho para Sorocaba, né? Eu acho que agora tem que ir para Sorocaba, tem que ir mais longe, porque aqui tem muitos condomínios, muitos condomínios estão entrando. Eu por enquanto estou aqui, não pretendo ficar por muito mais tempo por aqui. Eu tenho outros planos, mas enfim, ainda dá para se ver. Aqui é uma reserva, né?
em volta é nosso, então eu estou meio que isolado aqui, meio tranquilo. As condições climáticas são perfeitas para a criação das espécies. No mundo das coatis, elas estão, o macho não fica junto. Quem manda no mundo delas são as mulheres que mandam. Não é só no mundo delas, né? Quer dizer, até parece. E aí elas formam grupos onde os filhotes ficam até uns 2 anos de idade. Aí se ele é macho, ele põe para correr um menino. E se é fêmea, fica no grupo. Aí o macho, ele é errante, ele caminha, fica solitário. Eles ficam em grupos jovens, os machinhos. Funciona isso para leão também, muito parecido. Funciona, aí eles ficam em grupinhos de jovens, vai ficar mais maduro, aí eles começam a se separar. E aí eles encontram grupos de fêmeas, só na época reprodutiva, vão lá, copulam e vão embora. Mesmo acostumado a conviver com animais diferentes por causa do programa Aventura Selvagem do SBT, Richard não deixa de lado uma outra paixão, as aves. Então isso é um bicho legal, que é bacana para você. E bacana porque você não tem o problema desse animal ser retirado da natureza, né? Já é criado em cativeiro. O Richard nasceu em São Paulo, mas foi criado em um sítio em São Roque, na nossa região de Sorocaba, e a paixão pelos animais é desde essa época. Mas para quem não sabe, ele também cursou economia, é isso mesmo? Foi a minha primeira... eu me formei muito cedo na escola, né? Entrei muito cedo, então eu estava com 16 anos quando terminei o colegial. E meu pai é de uma longa geração de alemães, contadores e economistas. Ele achou que eu tinha que seguir o meu caminho. Números. Não dava para discutir muito naquela época. Aí eu fiz economia, só para deixar ele feliz. Muito bacana, é praticamente um zoológico dentro de casa. Terminou o Noticidade de Manhã. Outras notícias da nossa região você tem logo mais, à 13h no Noticidade de Manhã, no Manchetes Noticidade, com o Nolan Robertos. A gente encerra esta edição com imagens ao vivo do trânsito em Sorocaba, na Avenida Moreira César. Um ótimo dia para você e sua família. Saúde e sucesso!